Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e mais uma vez estarei aqui com vocês neste momento de videoaula. Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Também queria mandar um abraço para todos vocês, alunos da nossa rede municipal, e também para vocês, professores, assim como eu. Hoje, nós vamos estudar a disciplina de Ciências. O conteúdo é um conteúdo bem interessante em que nós fazemos diversas comparações com coisas do nosso dia a dia. Vamos falar sobre os micro-organismos e saúde humana. A nossa habilidade, verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros. Então nós vamos ver, como já vimos em outras oportunidades, só que agora um pouquinho mais detalhado, como alguns micro-organismos são utilizados para fazer coisas que utilizamos demais no nosso dia a dia. E aí, vamos lá aprender sobre esses micro-organismos? Inicialmente, eu trouxe aqui a definição de micro-organismos. Tá? Então é a seguinte: micro-organismo é o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula. Nós sabemos que nós, seres vivos, somos compostos por várias células. Os micro-organismos, como acabamos de ler, são seres que compõem apenas uma célula e que não podem ser vistos a olho nu, que significa que nós só podemos ver através de um microscópio, um aparelho em que nós podemos ampliar a nossa visão do mundo ao nosso redor, sendo visíveis apenas com o auxílio, como eu já falei, de um microscópio. Então, beleza. Nós já sabemos que micro-organismos são seres muito pequenininhos que têm apenas uma célula. Bom, professor, você pode dar exemplos de micro-organismos? Claro que sim. Temos aqui 4 dos principais exemplos de micro-organismos: as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. Existem outros tipos de micro-organismos, mas para a nossa aula de hoje, esses aqui já bastam. Na maioria das vezes, esses tipos de micro-organismos fazem muito mal para a nossa saúde, trazendo doenças e outras complicações. Bactérias que podem nos trazer diversas doenças, os fungos que se apossam de alguns alimentos, como vocês podem visualizar aqui nesta imagem, e que se comermos esses alimentos podemos ficar doentes. Temos também os vírus, como o coronavírus. É algo muito recente no nosso dia a dia que precisamos conviver, e que estamos lutando para nos afastar dele. E também os protozoários. Tá? Então esses são os principais. Não vou detalhar muito porque nós já estudamos eles em algumas oportunidades. O que nós queremos aprender sobre esses micro-organismos hoje é não essa parte de que eles fazem mal para a nossa saúde, mas sim como eles podem ser benéficos para a saúde humana. Então, eles não fazem só mal para a nossa saúde. Vamos aprender em quais casos, em que circunstâncias eles podem ser aproveitados para o nosso bem-estar. Já adianto para vocês que os vírus, eles realmente só fazem mal para a nossa saúde. A maioria dos vírus aí são bem prejudiciais. Protozoários, fungos e bactérias? Também, mas eles têm, em alguns casos, principalmente os fungos, muitas utilidades. Vamos ver agora. Eles podem ser utilizados, certo? Em alimentos, medicamentos e combustíveis, como vimos no início da nossa aula. Da maneira correta, aplicando o processo correto, eles podem fazer bem para a nossa saúde. Como já disse, utilizado nessas 3 coisas: alimentos, medicamentos e combustíveis. Primeiramente, vamos ver como eles podem ser utilizados na produção de alimentos. Bom, a partir de um processo chamado fermentação, que é o seguinte:
processo que envolve o crescimento e a atividade de micro-organismos em alimentos. Então, existe um fungo, principalmente esse fungo que eu vou falar agora para vocês, que através deles nós podemos fazer um processo chamado fermentação, como eu acabei de ler para vocês, e aí eles transformam o alimento que a gente acabou ali de colocar esse determinado fungo, seja para fazer ele crescer ou para mudar ali alguma característica desse alimento. Esse fungozinho aqui, ó, o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo ele é utilizado muito na produção de bebidas alcoólicas, como essas que vocês podem olhar aqui, ó, cerveja, vinho e outras coisinhas, tá? Bebidas alcoólicas. Podem ser utilizados também em alimentos derivados do leite, como por exemplo, queijo, coalhada, o iogurte. Também pode ser utilizado na fabricação de coisas que levam fermento. O fermento, ele leva porções desse determinado fungo. E aí, qual é a consequência disso? Ele faz com que os alimentos cresçam, como no caso do pão, de alguns bolos, certo? E outras massas também. Então, na produção de alimentos, esse vírusinhos aqui, esse vírus não, né? Esse fungo, de nome bem complicadinho, faz um processo chamado fermentação, e aí nós podemos fazer esses alimentos aqui, ó, à base de álcool, bebidas alcoólicas, alimentos derivados do leite e também massas que crescem, como pães, bolos e etc. Então veja só, muitos alimentos que são consumidos diariamente, feitos a partir de um fungo. Não é legal isso? Um outro casinho agora, na produção de combustíveis. Você já parou em um posto de gasolina com alguém e ouviu a expressão mais ou menos assim, ó, coloque R$ 30 de álcool. Aí você pensa, álcool? Eu pensei que a minha moto, o meu carro, ele andava só com gasolina. Ou se for um carro maior, com óleo diesel. Por que falou álcool? Na verdade, existe um combustível, certo? Chamado, veja só, etanol, guarda o nome dele aí, ó, que é o famoso álcool que é encontrado nas bombas de combustíveis nos postos de combustíveis. Esse álcool, ele é fabricado a partir de principalmente dois ingredientes. A cana-de-açúcar, como você pode observar nessa primeira imagem aqui, ó, cana-de-açúcar, ou através do milho. Aqui no nosso Brasil, o etanol ele é feito a partir da cana-de-açúcar, já que o nosso país ele é muito rico, o solo é muito fértil para ser plantada a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, o etanol, a maior parte dele, já é feito a partir do milho. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com os fungos, com os micro-organismos? Calma lá. Essas duas coisinhas aqui, a cana-de-açúcar e o milho, também passam por um processo chamado fermentação, onde há alteração nas substâncias que formam isso, tá certo? Que formam a cana-de-açúcar e que formam o milho. No caso da cana-de-açúcar, ela é moída e aquele bagaço dela é exposto a alguns fungos e bactérias. Depois de um tempo, quando vai ocorrer a fermentação, tá certo? Aquilo que foi colocado o fungo, aquele bagaço da cana que o fungo foi colocado, ele sofre algumas alterações. E aí se transforma no álcool, que é esse etanol que nós encontramos nas bombas de gasolina. A mesma coisa acontece no caso do milho. O milho ele é moído, fazendo algo parecido quando nós vamos fazer uma pamonha, uma canjica. Aí, quando ele está daquele jeitinho, ele é colocado para ser fermentado, assim como no caso da cana-de-açúcar, no outro exemplo, e depois da fermentação é transformado também no etanol. Beleza, pessoal? Então, até combustíveis são feitos a partir de micro-organismos. Veja que interessante e que importante também. Sabe por quê? Porque esse etanol, ele é um combustível
que não agride o meio ambiente como a gasolina e o óleo diesel, tá certo, pessoal? Então é melhor para o meio ambiente que utilizemos o etanol do que a gasolina e óleo diesel. O único problema é que ainda é muito caro produzir etanol. Por isso que as pessoas ainda continuam utilizando gasolina e óleo diesel, porque senão vão acabar gastando demais e não compensa. Mas nós queremos ver um dia um mundo em que não seja tão caro assim produzir o etanol, para que deixemos de usar gasolina e óleo diesel para agredir o meio ambiente. Ok? No último caso, certo? Na produção de medicamentos. Teriam vários exemplos que poderiam ser trazidos aqui, mas que iam complicar um pouquinho a nossa aula de modo desnecessário e também fazer essa aula ficar um pouquinho maior. Então eu quis trazer um exemplo, certo? Apenas um exemplo de como os fungos também podem ser utilizados na produção de medicamentos. Esse fungo aqui, tá certo? Que é um tipo de bolor muito encontrado na natureza, chamado de penicilínio, e aí esse outro nome eu tenho muita dificuldade de falar, crisogênio, certo? Penicillinum crisogênio. Ele é um bolor, um fungo, que passou por alguns estudos durante várias décadas e, depois de muitos estudos, como acabei de falar para vocês, foi utilizado na produção de um medicamento que revolucionou os tratamentos de saúde, que é o antibiótico chamado de penicilina. Antigamente, hoje isso é muito raro porque a medicina avançou muito, mas antigamente, há 100 anos atrás, um pouco mais que isso, as pessoas morriam muito jovens por doenças causadas por bactérias, porque não se tinham medicamentos e tratamentos de saúde adequados. Depois da descoberta da penicilina, certo? A partir desse fungo aqui, o Penicillium crisogênio, todas as doenças causadas por bactérias, puderam ser tratadas a partir ou da penicilina ou de medicamentos que foram feitos de forma parecida com a penicilina, que é o famoso antibiótico utilizado para tratar doenças a partir de bactérias. Então, isso revolucionou muito a ciência da medicina. Por exemplo, pessoas que perdiam dentes e que tinham hemorragias, elas podiam até morrer porque não tinha um antibiótico que pudesse ser tomado para sarar as inflamações que se tinham na boca. Veja, uma coisa simples, tirar um dente poderia dar hemorragia e fazer com que uma pessoa morresse. Hoje em dia é quase impensável que alguém, depois de remover um dente da sua boca, venha a falecer, porque ela passa ali, quando necessário, por um tratamento com antibióticos, não a penicilina, claro, tá? São outros antibióticos, como a amoxicilina, enfim, que foram feitos a partir, primeiramente, desse fungo aqui, o Penicillium crisogênio. Tá certo, pessoal? Bom, para resumir o que aprendemos hoje, micro-organismos, seres muito pequenininhos, que só têm uma célula, tá? Eles podem ser bactérias, fungos, vírus e protozoários. Os fungos, principalmente os fungos, têm muita serventia para coisas do nosso dia a dia, como vimos anteriormente. Eles podem ser utilizados na fabricação de alimentos, medicamentos e combustíveis. Produção de alimentos, a partir da fermentação, bebidas alcoólicas, derivados do leite e massas que crescem. Produção de combustíveis, principalmente o etanol, a fermentação a partir de cana-de-açúcar e milho. E para finalizar, a descoberta dos antibióticos a partir desse fungo aqui, o Penicillium crisogênio. Teriam muitos outros exemplos que poderiam, nesse momento, dificultar um pouquinho o nosso estudo, tá? Mas vamos ficar inicialmente com essa teoria básica e num futuro, quem sabe, nós aprofundamos ainda mais nesse conteúdo, ok? Bom,
Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, se divertido, né, sabendo de tantas serventias que micro-organismos podem ter para a nossa saúde. Bons estudos, até a nossa próxima aula.